A chegada de aplicativos de transporte à cidade de Arco Verde tem gerado uma novidade na cidade, mas também tem gerado bastante polêmica, principalmente entre as categorias de taxista e mototaxistas da cidade. Nós viemos até o Sindicato de Mototaxistas de Arco Verde conversar com o presidente do sindicato sobre essa polêmica, a qual o sindicato tem reclamado nas redes sociais que esses aplicativos precisam ser regulamentados pela Arcotrans. Nessa entrevista, nós falamos sobre isso e outros assuntos com o presidente do sindicato, o Rafael Andrade. E você confere agora como foi essa entrevista. E a nossa equipe de reportagem veio até o Sindicato de Mototaxistas de Arco Verde conversar com o presidente do sindicato, Rafael Andrade, sobre essa polêmica em relação aos aplicativos de transporte que estão chegando na cidade, entre outros assuntos. Rafael, eu gostaria de começar conversando com você, perguntando por que o sindicato tem feito duras críticas nas redes sociais à chegada desses aplicativos de transporte aqui à cidade. Não, a questão não é realmente crítica sobre os aplicativos, mas sim a falta de regulamentação do serviço de aplicativo para os passageiros de Arco Verde. Quem utiliza o mototáxi hoje, ele utiliza conhecendo quem é o condutor da moto pelo número do colete. A gente faz curso de especialização, nós temos antecedentes criminais, comprovante de residência. Quem utiliza o mototáxi hoje em Arco Verde, ele utiliza o mototáxi sabendo quem é o condutor que está carregando. E nós pagamos várias taxas anualmente para que a gente possa trabalhar dentro do município de Arco Verde. E hoje chegaram alguns aplicativos a Arco Verde que não estão sendo regulamentados e assim coloca a dúvida na população de Arco Verde quem são realmente os condutores que estão carregando esses passageiros. Essa regulamentação, ela deve ser feita pela Arcotrans, assim como foi feita para vocês, mototaxistas e taxistas? A Arcotrans hoje é o órgão regulador do município de Arco Verde, de trânsito e transporte, então ela deverá ser feita pelo órgão fiscalizador. Em relação, Rafael, às reclamações dos usuários do serviço de mototáxi em relação ao uso do capacete, a questão do higiene, a questão do abuso de velocidade e até mesmo o abuso na cobrança da taxa, o que é que o sindicato tem a falar sobre isso? A gente colocou ontem uma pesquisa, uma pergunta, um feedback no Facebook com a população de Arco Verde, querendo saber se o mototáxi estava atendendo às necessidades da população e se realmente, e se não estava atendendo às necessidades, o que a gente poderia melhorar. Justamente para a gente ter esse feedback com a população, saber quais são os problemas, para a gente marcar uma reunião com o pessoal e tentar ir onde está o problema. A gente percebeu que uma das maiores reclamações é a questão do capacete do passageiro e a gente vai ter uma reunião com todos os mototaxistas, que hoje a gente tem 319 permissionários, com mais 170 auxiliares, para a gente ir em cima dessa questão do capacete para melhorar para a população. Em relação a reclamações, de que forma os usuários podem reclamar junto ao sindicato em relação a essas situações? O sindicato se encontra aqui na Barbosa Lima, número 324, atende às segundas-feiras à tarde, terças pela manhã, quartas pela manhã e quinta o dia todo. E na sexta-feira pela manhã também. Aí pode ser feita a reclamação ou um feedback no Facebook, na página Os Mototaxistas de Arco Verde, que com certeza será lida e será repassada aos mototaxistas de Arco Verde. Rafael, em relação à taxa hoje, ela custa R$ 4,00, uma corrida de mototáxi em Arco Verde. Essa taxa, ela pode ser cobrada em que horário pelo taxista? E há uma autorização do sindicato para que após esse horário o usuário possa pagar a mais do que essa taxa que é colocada? Hoje a gente tem a tarifa dentro dos limites da cidade, sem contar loteamentos, dentro dos limites da cidade, de R$ 4,00 a passagem. E após 10 horas da noite, a passagem passa a ser R$ 5,00.
A gente a gente preza sempre pelo diálogo entre o passageiro e o mototaxista, para que entre um consenso em questões de corridas a 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, onde o mototaxista coloca sua vida em risco e a gente pede que haja um diálogo maior, uma conversa que entre sim em um acordo. Rafael, fora desse horário, a partir das 22 horas, o mototáxi ele é liberado a cobrar outra taxa? Não, até meia-noite. A gente preza pelo diálogo, mas até meia-noite é R$5 a corrida. R$5 para qualquer canto da cidade, dentro dos limites. Mas a gente preza pelo diálogo em corridas fora de horário realmente, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, onde realmente não tem ninguém na cidade, não tem ninguém circulando. A gente preza que entre um consenso entre o passageiro e o condutor. No final do ano passado, houve um questionamento na Câmara de Vereadores em relação que vereadores estavam usando do direito de concessão do colete e repassando para outras pessoas ou até mesmo alugando esses coletes. O que é que o sindicato tem a falar em relação a isso? Esse foi um dos motivos para a gente criar o sindicato. O que aconteceu há alguns anos atrás é que abria-se a concessão de mototáxi sem seleção pública, onde o vereador trocava aquela concessão por votos. E esse foi um dos motivos para a gente criar o sindicato e lutar contra isso, com assessoria. E a gente vem com um decreto com a prefeita há mais de 1 ano para que ela assine, que o sindicato participe dessa seleção, que tenha um cadastro prévio, que os mototaxistas auxiliares sejam priorizados nessas novas concessões. Só que esse projeto travou, até hoje não tivemos resposta. Ela falou para a gente que estaria no jurídico, até hoje, mais de 1 ano está no jurídico. Esse foi um decreto feito pelo sindicato, o advogado do sindicato, juntamente com a advogada da Arcotrans, que então era presidida por Vladimir, e a gente levou para a mesa da prefeita, mas até hoje está travado. Em relação aos mototáxis clandestinos, o que é que vocês têm a falar sobre isso? Hoje, o aplicativo nem tanto, mas esse é o grande problema dos mototaxistas de Arco Verde. Os clandestinos, eles, por vezes, utilizam do colete refletivo, sem a numeração, para ludibriar a população de Arco Verde a utilizar o serviço de mototáxi clandestino, pensando que está utilizando o serviço regularizado. Então esse é o grande problema e há mais de 1 ano também a gente vem no pedido com a Arcotrans para que seja fiscalizada essa questão, para que se diminua a questão da clandestinidade, porque por muitas vezes a população à noite pega mototáxi achando que é um mototáxi legalizado e na verdade está utilizando um mototaxista clandestino. E depois de ouvirmos o presidente do Sindicato de Mototaxistas de Arco Verde, nós viemos até a Arcotrans para saber a posição do órgão da autarquia de trânsito da cidade em relação à entrevista que o presidente do Sindicato Mototaxista concedeu à nossa TV GZNet. Aqui nós conversamos com o gerente técnico da Arcotrans, Rafael Azevedo, e você confere agora como foi essa entrevista. E nós viemos até a Arcotrans, vamos conversar com o Rafael Azevedo, ele que é o gerente técnico aqui da autarquia, para falarmos sobre essa questão da legalização ou não dos aplicativos de transporte aqui na cidade, entre outros assuntos. Rafael, o Sindicato de Mototaxistas tem reclamado nas redes sociais de que esses novos serviços de aplicativos que estão chegando na cidade, para funcionar, eles necessitam de uma legalização por parte da Arcotrans. Essa legalização, de fato, ela deve acontecer? Não, o que acontece é que eles são autorizados por lei federal. O município não pode proibir o serviço, que é o transporte remunerado privado de passageiros. O que se pode fazer é regulamentar, mas não proibir. O município poderia regulamentar o uso, como vai se dar o serviço. Não proibir, não existe essa possibilidade. Recentemente, o STF declarou inconstitucional algumas leis de alguns municípios que estavam proibindo o serviço no determinado município. De que forma, então, vai ser feita essa regulamentação?
A gente vai sentar, vai ver o que é que vai poder exigir deles e levar para a Câmara para que a Câmara possa regulamentar o serviço. Em relação à concessão de novos coletes para mototaxistas, né? A Arcotrans pretende abrir uma nova licitação pública em relação a isso? De que forma vai se dar? Não existe nada por parte da Arcotrans de que vá abrir novas concessões de coletes de mototáxi, não existe nada. Em relação à questão dos usuários que sempre costumam reclamar dos serviços, como por exemplo de mototáxi, de abuso de velocidade ou de abuso na cobrança da tarifa, de que forma os usuários podem fazer essa reclamação aqui na Arcotrans? Através do telefone, ligando para cá, 3821-1077, ou então vem aqui e faz a denúncia por escrito. A Arcotrans vai apurar e se o que realmente tiver acontecido, a Arcotrans vai tomar as providências cabíveis com a pessoa que é o permissionário do colete. Tanto mototáxi como taxista e transporte coletivo também. Faz a denúncia aqui na Arcotrans, a Arcotrans vai apurar e, a depender do caso, vai punir a pessoa.